Boa noite. Nós vamos iniciar nossa live de quarta-feira e hoje o tema vai ser muito bom. Nós vamos falar sobre como a gente pode se sentir em paz com a gente mesmo. Deixa eu ver se eu consigo resumir aqui como se sentir em paz. Gente, eu vou trazer coisas muito práticas, tá? Eu vi que vocês estão querendo ferramentas para as coisas, então a ideia hoje é trazer dicas práticas, orientações, não é dica, né, gente? Como eu sempre falo para vocês, o que eu trago para vocês aqui é conteúdo de qualidade. Isso, eu não consegui fixar. Deixa eu tentar fixar aqui de novo. Fixar. Agora foi. Hoje eu vou trazer conteúdo de qualidade para vocês, vou trazer coisas, que valem muito, de verdade. Não vai ser só uma diquinha do que fazer, não. É um conteúdo que pode ser fundamental para você lidar com as suas questões. Como é que vocês estão? Boa noite, Edna. Que bom você aqui. Boa noite para todos que estão chegando. Essa live, só lembrando, a live não vai ficar salva no Instagram, tá? Eu não tenho salvado as últimas lives no Instagram. Eu tenho levado para o YouTube. No Instagram é só ao vivo. Então, fiquem ao vivo, entrem ao vivo, convidem, mandem aí o aviãozinho, convidem pessoas que precisam conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é como que a gente pode se sentir em paz, como levar a vida com leveza, né? A gente fala tanto sobre isso aqui, de querer levar uma vida leve, da gente ficar em paz, de que forma a gente vai conseguir isso, né? E eu vou trazer, como eu falei, questões práticas, né? Se vocês puderem, peguem até caneta, papel, vamos anotar. Vamos anotar porque eu vou trazer coisas que podem ser bem relevantes. Vamos chegando, esperar o Instagram entregar a live rapidamente. Gente, o tempo aqui no Rio virou, até ontem estava bem quente, hoje já está bem mais fresco. E foi até um alívio, né? Inverno não é época de sol. O inverno aqui é tão pouco, né? Vamos curtir um pouquinho. Deixa eu dar uma esfriadinha pra gente ficar curtindo um pouco esse momento raro. Enfim. Oi, Jainão, que bom você aqui. Praticidade é o que precisamos. Acho que hoje você vai gostar da live, Jainão. Hoje eu preparei, eu até anotei, Tenho aqui as minhas anotações que eu vou trazer aqui de maneira bem objetiva. Vou tentar trazer de maneira prática os assuntos que são tão complexos. Detesta frio, eu adoro. Os assuntos tão complexos relacionados à psicologia, saúde mental, mas eu tento trazer de forma bem didática para vocês entenderem e, de fato, para ser uma coisa útil para a vida de vocês. Né? Isso aqui é interessante, é bonitinho, mas não é para a gente ficar só na reflexão. É para ser verdadeiramente uma ferramenta de mudança. Tenho certeza, essa leveza é o que procura, é o que todos nós procuramos, né, Jainão? Ai, gente, como é bom viver em paz, de verdade. Eu me sinto muito, muito grata pela vida que eu levo. Aliás, o sentimento de gratidão é uma das coisas que ajuda a gente a atingir essa leveza. Mas vamos lá, tá chegando muita gente, mas o pessoal vai chegando e eu já vou começando aqui a falar, porque em respeito a quem chegou na hora, então nós vamos já iniciar. O pessoal que for chegando vai entrando. Desculpa, gente. Vai chegando, vamos interagindo. Perguntem, podem perguntar. Eu acho que a ideia aqui é da gente poder trocar ideia, né? Não é uma palestra, é pra gente conversar. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que é o tal se sentir em paz, né? Do que a gente está falando quando a gente fala sobre essa necessidade da gente se sentir em paz ou de viver uma vida com leveza? Entendendo, né, o que é o oposto disso. Olá, Fábio, que bom você aqui. Entendendo, né, que viver de maneira pesada, o que é isso? Né? O oposto da leveza é viver tenso, apreensivo, angustiado, ansioso, todas essas emoções que são mais negativas e que deixam a gente um pouco para baixo, um pouco mal, vivendo com tendo que fazer esforço para tudo. Né? Então, quando a gente fala em viver com leveza, é exatamente o oposto disso. E como é que é isso? Né? Como que eu alcanço isso? Primeira coisa, né? Me sentir leve, me sentir em paz,
é a mesma coisa de eu me sentir realmente bem comigo mesma. Né? Eu acho que isso é a primeira coisa. Eu preciso estar bem comigo mesma para me sentir em paz. Né? E eu preciso desenvolver essa relação comigo mesma de uma maneira saudável para eu me sentir bem. Então a gente pode falar em alguns pilares que são importantes para a gente alcançar essa leveza, para eu me sentir bem comigo mesma. O que eu preciso? Eu quero me sentir bem. O que eu preciso? Uma das coisas que eu sempre falo para vocês e que hoje eu vou detalhar muito é a questão da autoestima, de ter uma boa autoestima, de ter o amor próprio. O que por que isso é tão importante? Eu já falei para vocês, a autoestima é a espinha dorsal da nossa saúde mental, é aquilo que vai manter a gente, quando a gente tem uma boa autoestima, a gente consegue lidar com os desafios da vida de uma maneira mais tranquila, né? Não quer dizer que você não vai sofrer, né, gente? Óbvio que não. Uma dose de dor faz parte da existência humana. Mas quando eu tenho uma boa autoestima, eu passo pelas situações conseguindo superar de uma maneira mais tranquila, sem me devastar tanto internamente. Então, uma das coisas, um dos pilares para eu estar em paz comigo mesma é ter uma boa autoestima, é ter um amor próprio bem desenvolvido. E eu vou dizer para vocês alguns critérios dentro disso que a gente de que forma que a gente desenvolve esse amor próprio. Uma outra questão para manter a gente em paz é a gente lidar com as nossas inseguranças, né? Então é ter um bom amor próprio, é lidar com as nossas inseguranças, com as nossas questões internas, e também vou falar um pouco disso. Um outro ponto que eu bato com vocês aqui diariamente, e vou voltar a falar hoje bastante, é ter atitude. Não adianta eu ter um mundo maravilhoso que só acontece na minha cabeça. A vida não se faz na teoria. A gente não mata a fome lendo só um cardápio de restaurante. Então a gente precisa ter atitude, ter vivência, ter experiência, me lançar na vida. Não adianta eu ficar ali... Tem um termo em inglês que é engraçado, 2 pacientes citaram esse termo para mim essa semana, que é o tal do overthink. Não adianta eu ficar pensando excessivamente, eu preciso agir. Então vocês podem assistir aqui, a gente conversa na live. Ai, que legal isso que você falou, achei bem legal. Mas se ficar só achando legal, igual assistir um filme e achar interessante e aquilo não te afetar no sentido de buscar alguma mudança efetivamente, nada vai acontecer. Então... E uma última coisa super importante é fazer dar certo, né? A gente precisa entender, e isso eu já falei para vocês uma vez, que felicidade é uma decisão. A felicidade é uma decisão, ela é uma escolha, no sentido de, não é só eu quero. Bota Glorioso está dizendo aí, não consigo ter autoestima depois que engordei, piorou. Por exemplo, eu quero emagrecer. Querer todo mundo quer. Se eu perguntar aqui, quem quer emagrecer? Levanta a mão. 90% das pessoas vão querer emagrecer. Querer não é suficiente. Querer a gente quer muita coisa. Tem que dar um passo além, né? A gente precisa ter atitude, decisão. A gente precisa executar algumas coisas para de fato alcançar aquilo que a gente supostamente quer, tá? Então, vamos lá. Então, só pra gente... eu tô tentando arrumar de uma maneira didática para ficar bem objetivo e prático para vocês. Então, o que eu preciso para me sentir em paz? Eu preciso estar bem comigo mesma. Tá, entendi. E como é que eu consigo ficar bem comigo mesma? Desenvolvendo amor próprio, lidando com as suas inseguranças, e eu vou detalhar essas questões, tendo atitude e fazendo dar certo. Né? Quando eu escolho uma coisa, como é que eu vou saber se aquilo vai dar certo? A gente escolhe e faz dar certo. Não é uma coisa dada a priori, não é um caminho que eu tomo aqui ou ali e ele está feito. A gente constrói, a gente faz aquela decisão dar certo. Mas vamos lá, vamos devagar, vamos começar então como desenvolver o tal do amor próprio. Gente, isso é tão, mas tão, tão, tão importante. Eu falo isso com vocês, é uma coisa que é simples, porém não é fácil. Né? É simples porque não tem muito mistério, mas fazer o que é necessário para isso não é fácil. Primeira coisa é a gente entender um pouco quem eu sou, né? Assim, saber um pouco do amor próprio é quem eu sou, quais são as minhas características. Boa noite, Franci, quanto tempo?
entender um pouco a minha individualidade. E uma das coisas que eu falo sempre, não, mas já falei algumas vezes, é a questão da gente não se comparar com o outro. As redes sociais trazem isso de uma maneira muito forte. A gente sempre se compara na vida, isso faz parte, né? A gente às vezes tem que ter alguns parâmetros, quando é uma comparação no sentido de uma inspiração, do tipo, eu vejo que alguém chegou lá e eu vejo o que ela fez para chegar lá, então eu também vou fazer e também vou alcançar, ok. Mas de maneira geral a gente se compara de uma forma muito injusta com a gente mesmo. A gente pega uma característica nossa que é muito fraca e compara com alguém que tem aquilo muito forte. E aí, ao invés de inspirar, aquilo faz a gente se sentir pequeno, né? Do tipo, sei lá, tem alguma característica que eu admire, sei lá, eu tenho pavor de falar em público e aí eu admiro Mário Sérgio Cortella, porque ele é um grande palestrante, né? Ele tem um domínio de público maravilhoso. Eu tenho vergonha, aí eu fico me comparando com aquilo e pensando, meu Deus, eu nunca vou chegar até ali, eu sou muito pouco. Então, uma das primeiras coisas evita a comparação, não gasta energia olhando para quem tem aquilo que você gostaria de ter, mas pega essa energia e canaliza no seu próprio desenvolvimento. Hoje, por acaso, uma paciente até falou uma coisa bem interessante que é a esse respeito. A gente estava falando sobre as dificuldades dela de autoimagem, que ela, enfim, tem lá essa questão da autoestima, de não estar muito satisfeita com a própria imagem e tal. E ela falou que uma das coisas que ajudou a melhorar um pouco essa percepção que ela tem dela mesma é parar de seguir algumas pessoas que ela admirava muito e que ela achava que tinha o corpo dos sonhos, do tipo, aquela fulana tem um corpo dos sonhos, a pessoa linda é meu parâmetro de beleza. Só que aquilo estava deixando ela cada vez mais para baixo. Então isso também é importante a gente perceber quem eu sou, de que forma aquelas coisas que eu faço no meu dia a dia me tocam, né? Respeitar a minha individualidade. Se eu tô com alguma questão e aquilo está me fazendo mal, eu tenho que observar de que forma que eu estou me nutrindo, se aquilo que está me nutrindo está me intoxicando ou está me fazendo bem. Isso a gente só pode saber vivendo, experimentando, se conhecendo. Então isso é um primeiro passo para a gente começar a cuidar um pouco mais da nossa autoestima. Essa comparação é disfuncional completamente, Bruno. A gente ficar se comparando o tempo todo, usando a régua do outro, e a gente pega um recorte da vida do outro e supostamente aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, ela é perfeita. A gente não sabe os desafios que ela também vive. A vida de ninguém é perfeita. E quando a gente começa a colocar um parâmetro de perfeição no outro, a gente começa a sempre se achar aquém. Porque os nossos defeitos a gente percebe, o do outro, quando a gente pega só uns flashes aí, a gente recorta alguns momentos, a gente tem uma avaliação completamente capenga. Como é que eu posso me comparar se eu não sei exatamente o que está acontecendo ali, né? Uma outra coisa fundamental para o nosso amor próprio é desenvolver a autoconfiança. Quantas vezes eu falo isso com vocês, né? O quanto que a autoconfiança é importante para a gente progredir na vida, em qualquer aspecto que seja. Seja profissional, seja pessoal, a gente precisa desenvolver a autoconfiança. Quem não tem autoconfiança, ela tem, tá afim de alguém, não consegue se aproximar, quer se desenvolver profissionalmente, mas acha que não é capaz e acaba não investindo muito nisso. Então, a autoconfiança é um dos pilares da autoestima e a gente precisa desenvolver isso. Uma das coisas que é interessante também, até para a autoconfiança, é até a linguagem corporal. A pessoa, quando ela é muito coitadinha, né, ela é muito curvadinha, ela meio que quer sumir ali, né? Se ela pudesse, ela sumia. A própria postura passa uma mensagem para o outro e para a gente mesma, né? Quando a gente anda e olha para frente, não olha para o chão, quando a gente ajeita a postura, tem uma postura mais ereta, isso já vai aumentando um pouco a autoconfiança. Se você está assistindo uma palestra e a pessoa entra, né? Entra bem, entra com uma postura boa, entra olhando para frente, entra com ânimo, aquilo já, quem está em volta já percebe que aquela pessoa é segura. E quando os outros te percebem como uma pessoa segura, isso vai te fortalecendo internamente, de alguma forma. Agora, se você está, sei lá, assistindo
uma palestra, assistindo uma aula, e a pessoa entra ali, né, fala baixo, fica ali meio sem jeito, meio inadequado, e a própria postura, a linguagem corporal dela vai dizer algo sobre ela. Então esse é um cuidado também que a gente pode tomar. Essa mensagem a gente passa para o nosso cérebro também, né? Se eu fico muito ali, né, eu começo a entender que eu tô fraca, que eu tô triste, que eu tô para baixo, e isso vai me diminuindo. Quando eu levanto, né, assim, isso é impressionante, né? Ai, a gente tem que perceber, né? Quando a gente está cansado, né, o corpo já cai, aquilo vai te dando aquela bad, aquela sensação ruim. Então a própria linguagem corporal é um elemento que ajuda a autoconfiança. Deixa eu ver mais alguma coisa. Uma outra coisa, né? De que forma eu melhoro a minha autoconfiança? Sendo uma pessoa melhor. Né? Como que eu posso ter autoconfiança se eu ainda não consigo fazer alguma coisa, se eu ainda não estou preparada realmente? Então, uma das maneiras interessantes da gente melhorar nossa autoconfiança é a gente se tornar muito bom em alguma coisa. E como que eu me torno muito bom? Buscando, gente. Como é que eu me torno uma boa psicóloga? Estudando muito, buscando desenvolver algumas habilidades. Como é que eu me torno, sei lá, um bom músico? Treinando, ensaiando. Como é que eu sou um bom atleta? Treinando. Enfim, a gente vai ter que investir uma energia naquilo. Isso que também é importante. O medo de desagradar prefere ficar calado. Sim, Jainão. Isso tem muita relação com a insegurança, que eu vou falar também, né? Como a gente precisa lidar com as nossas inseguranças, né? Mas por enquanto, falando dessa questão da autoconfiança, que tem a ver com insegurança, mas ainda de como a gente pode desenvolver. Muitas vezes a gente tem uma autoconfiança baixa ou está inseguro em determinado ponto porque realmente a gente ainda não desenvolveu aquilo na gente. Então a gente precisa desenvolver e precisa buscar excelência em alguma área da nossa vida, seja ela qual for, alguma coisa que eu tenha habilidade e que eu procure fazer o meu melhor e que aquilo vai retornar para mim como autoconfiança, com aumento de segurança. Isso é muito importante. A gente não pode ter preguiça com a vida, né? Se eu ficar com preguiça, mas dá trabalho. Gente, tudo dá trabalho. Aí você tem que escolher qual é o trabalho que você prefere administrar. O trabalho de investir na tua felicidade, no seu bem-estar, ou o trabalho de administrar o seu mal-estar, né? A gente não pode esperar que as coisas caiam no colo. Isso também é um ponto muito importante que tem a ver com autoconfiança, com me sentir bem comigo mesma. O que eu faço para isso? Primeira coisa, eu assumo as rédeas da minha própria vida. Eu não posso esperar que essa solução venha do outro. Eu preciso buscar o que vai me fazer bem. E essa busca ela é ativa, não é uma coisa passiva. Eu vou ficar aqui esperando e alguma coisa vai acontecer milagrosamente. Não é assim, né? Para qualquer pessoa que chegou lá, seja na sua relação afetiva amorosa, na sua vida profissional, na sua maternidade, sei lá, na sua paternidade, nos vários papéis que a gente executa ao longo da nossa vida, teve um esforço grande, teve um trabalho naquela direção. Não é uma coisa assim que né, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Aí a vida te leva pro buraco e você fica achando que a culpa é do outro, né? Que eu sou azarada, né? Só tudo dá errado pra mim. A gente precisa entender que a gente é que direciona pra onde tem que ir. Isso é o ponto número 1, né? Vamos ver. Uma outra coisa importante para nossa autoestima é a gente ter orgulho das nossas qualidades. E a gente poder... É engraçado, a gente quase acha feio na pessoa que se orgulha das vitórias dela. Mas a gente precisa se orgulhar. Principalmente quando é fruto do nosso esforço. Eu tenho que me orgulhar de chegar onde eu cheguei. Eu tenho que olhar para a minha trajetória e valorizar aquele processo que eu fui me transformando ao longo do tempo, né? O que eu sou hoje... eu não nasci hoje, né? O que eu sou agora é fruto de uma vida de investimentos, e escolhas, e decisões, e atitudes. Isso é o que me torna o que eu sou hoje. Então, como é que eu estou hoje? Como é que eu vejo? Como é que eu olho para as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida? O que eu posso escolher daqui para frente para direcionar para o caminho que eu quero seguir?
Eu não posso achar que, mas o outro... Aí vem sempre um parâmetro, é sempre uma comparação, é sempre o outro, eu sou uma coitadinha, sem ferramentas para lidar com a vida. E a gente tem que sair desse lugar. Gente, a gente tem que sair desse lugar. Eu falo isso muito com vocês. A gente tem essa potência, tá na gente, não tá no outro. Mesmo no trabalho da terapia. Tem paciente que chega na terapia e que voa, né? Eu tenho vários pacientes assim que eu acompanho ao longo do tempo e eu consigo olhar e de vez em quando a gente puxa isso, né? Quando às vezes a pessoa acha que a vida tá ali meio emperrada, que nada tá dando certo, aí quando é paciente de longa data, que eu atendo há muito tempo, eu falo, vamos dar uma olhadinha como é que você tava quando você chegou aqui. Olha o tanto de coisa que você fez, olha o tanto de coisa que você superou, olha o quanto você se desenvolveu. Então isso a gente pode fazer na nossa própria vida, né? Não precisa estar em terapia para fazer esse balanço da nossa vida. Isso é importante também, né? Quando a gente começar a se sentir angustiado, infeliz, insatisfeito, olhar para as nossas escolhas, para a nossa situação atual e pensar, não era aqui que eu queria estar. Começa a dar uma olhada, né? Faz esse balanço. Quais foram as escolhas que você foi fazendo ao longo da vida? Quais foram os desafios que você enfrentou? Quais foram os desvios de caminho que você precisou tomar? Eu acho que a gente ter esse olhar generoso para a gente mesmo também alivia esse excesso de autocobrança, que é o que tira a nossa paz também. Esse excesso de autoexigência, de autocobrança, de não me perdoar, de nunca estar satisfeita, isso tudo tira a nossa paz. E aí a gente tem que aprender a olhar para a nossa história, para a nossa vida e para a gente mesmo com mais generosidade. Vamos lá. Uma outra coisa importante, isso também é importante, a gente precisa entender e se preparar para passar por momentos ruins. Se preparar não no sentido tão pragmático, mas entender que uma dose de sofrimento vai acontecer na vida de todos nós. Isso não é o fim do mundo, não é a tragédia, não é porque eu sou a mais infeliz das criaturas, porque tudo dá errado comigo, é porque problemas e dor, né? Eu já falei para vocês que Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele falava da tríade trágica da vida, da qual a gente não escapa, ninguém escapa, que é sentir dor, sentir culpa e morrer, né? Lidar com a morte. São as três emoções trágicas da vida, situações trágicas de vida que a gente não escapa. E se a gente entende que isso faz parte da existência, também deixa de ser uma coisa tão pesarosa, uma coisa tão difícil. Quando chega uma dose de dor na vida, você pensa, bom, tenho que passar por isso. A vida de todos nós tem esses momentos, né? Não ache que a vida vai ser sempre uma alegria só, né? Rir de tudo é desespero, já dizia Frejá. Ninguém ri de tudo, isso é histeria, né? A gente tem que passar por momentos que são mais difíceis, que a gente fica para baixo. Lidar com as nossas emoções negativas é importante. Aquele filme Divertidamente é tão bonitinho por isso, né? Que são as emoções, né? Da maneira como passa para as crianças, como lidar com as emoções e a importância da gente ter todas elas. Eu não posso buscar uma vida, eu não posso entender que a minha vida é ruim porque eu passo por momentos difíceis ou por momentos tristes ou porque eu me sinto triste eventualmente. Isso faz parte da existência. Começa a ser patológico se é uma tristeza que me acompanha de maneira crônica ou de uma maneira intensa demais que eu não consiga lidar sozinho. Aí eu tenho que buscar uma ajuda profissional, né? Que pode estar aí tendo um sintoma depressivo ou precisar de uma ajuda de um psicólogo para elaborar melhor as emoções. Isso é muito importante. E aí tem a ver com a nossa história também. Muitas vezes a gente não conseguiu as ferramentas necessárias, né, as habilidades necessárias para lidar com as nossas emoções lá na infância. A gente acabou não desenvolvendo alguns recursos e aí quando chega na vida adulta a gente começa a se deparar com um monte de situação e não dá conta. Mas isso tudo é um processo que ele é muito subjetivo, ele é pessoal e a gente descobre no nosso autoconhecimento, que pode se dar sozinho, se você consegue, ou no processo de terapia, que eu acho o lugar mais maravilhoso para se viver dessa forma, né? É quando você vai para esse processo e tem alguém que te ajuda nesse olhar. Isso é muito bom. Aí, já paralelo a isso, aí eu acho que isso já tem uma coisa muito importante da gente pensar, é o olhar que a gente tem para a vida.
o olhar positivo e otimista. Isso é uma coisa que gera muito bem-estar. Não é uma positividade tóxica, boba, alegre, né? Boba alegre de achar tudo legal. Mas de a gente entender e olhar de uma perspectiva um pouco mais positiva as coisas que acontecem. E aí, por exemplo, a pessoa ansiosa, ela é muito invadida por pensamentos negativos e ela passa a ter sempre uma perspectiva muito negativa de futuro. E é claro que isso vai minando a autoestima, porque se eu fico esperando que algo ruim vá acontecer a qualquer momento, aquilo vai me gerar insegurança. Isso vai baixar a minha sensação de suficiência. Eu vou começar a me sentir insuficiente para lidar com as questões. Então isso naturalmente vai minando a minha autoestima, a minha autoconfiança e vai tirando a minha paz. Olha como as coisas estão tão articuladas assim. A Vanusa falando com o Jainão. Jainão, fala oi aí pra Vanusa. Eu tento fazer um recorte didático, oi Vanusa, pra gente poder entender um pouco mais, mas as coisas elas estão muito interligadas. Eu puxo um fiozinho aqui, quando a gente vai ver um novelo inteiro ali, porque a saúde mental é uma coisa complexa, nós somos complexos, né? A gente separa de maneira didática para poder entender, mas é claro que está tudo articulado. Então, voltando à questão do pensamento positivo, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Da importância da gente ter um olhar otimista para a vida, né? O Viktor Frankl também, porque a minha base é a logoterapia, ele já falava, né, dessa questão do bom humor, o quanto que o bom humor é um fator protetivo para a nossa saúde mental. Quando a gente consegue olhar para uma situação e rir daquela situação, é esse olhar mais positivo que a gente pode ter diante das coisas. E isso faz toda a diferença, esse olhar mais otimista. Isso é uma coisa que eu falo com propriedade, porque eu tenho muito, e eu percebo, fazendo um balanço ao longo da minha vida, o quanto isso me salvou de muito sofrimento. A maneira como eu encaro as coisas, não é que as coisas... Às vezes você pega uma situação é dada e tem 5 pessoas naquela situação, cada uma vai reagir de uma forma. A gente não tem controle sobre situações, coisas acontecem na nossa vida alheias à nossa vontade. Eu não tenho controle sobre tudo, né? E isso também é um fator importante da gente entender que a gente não controla. Eu não controlo pessoas e situações, mas eu posso controlar as minhas reações diante disso. Para Viktor Frankl, essa é a nossa liberdade última. A forma como eu reajo diante de um fato, essa é uma liberdade que ninguém me tira. Podem me tirar fisicamente a liberdade, como foi no caso dele, né, que foi parar em campo de concentração e etc., mas a sua mente, né, a maneira como você reage às situações, isso te pertence. Então isso é uma coisa muito determinante na forma como a gente se sente, na forma como a gente lida com as situações da nossa vida. Isso é determinante. A gente olhar as coisas de uma perspectiva. Tem pessoas que eu falo que são urubulinas, né? Parece que reclama sempre. Tá quente. Mas tá quente demais. Jesus, não tô aguentando esse calor. Aí esfria. Ai, meu Deus, eu detesto o frio. Eu tô morrendo de frio. Aí chove, a chuva é um horror. Só consegue reclamar. Tem pessoas que reclamam de tudo, são eternas insatisfeitas. Então essa pessoa ela vai viver um processo de angústia e de mal-estar com ela mesma. Não tem como ela estar sentindo bem-estar se ela só identifica as situações pelo lado negativo. Então, quando a gente tem esse olhar, né, usa uma lente um pouco mais positiva com a vida, isso é completamente diferente. Então, pensem nisso e desenvolvam isso. A gente pode não ter isso naturalmente, mas a gente aprende a desenvolver. Essa é uma ferramenta que a gente tem, a gente escolhe. É nesse sentido que eu falo, a gente escolhe ser feliz. Ser feliz é uma decisão. Eu vou decidir a maneira como eu vou enfrentar as coisas que acontecem. Eu não vou controlar, né, as situações difíceis. Se eu for contar a minha história, eu posso contar ela de um ângulo trágico, e aí vai ficar todo mundo, nossa, coitadinha da Adriana, que coitada, Adriana, sinto muito por tudo que você viveu. Ou eu posso contar de uma outra perspectiva. E vocês vão olhar e falar, pô, que legal, que maneira interessante que você enfrentou. Então, o fato não muda, mas a maneira como eu reajo, sim. Deixa eu voltar aqui. Bruno, a diferença entre otimismo e positividade tóxica? Então, Bruno, essa coisa da positividade tóxica...
Eu acho que veio muito pela internet até, né? Esse excesso de, ai, vamos ficar felizes, né? Como se não coubesse na nossa vida espaço para tristeza, para as dificuldades. Boa noite, Vera. Eu acho que a positividade tóxica é quando a gente entende que felicidade é igual a alegria. E isso é um ledo engano. Felicidade não é alegria. Alegria é uma emoção pontual, assim, tô alegre, tô triste, são emoções, né? Tô com raiva, tô irritado. A felicidade, ela é uma coisa um pouco mais... ela perdura ao longo do tempo. Eu sou feliz, mas eu não sou alegre o tempo todo. Entende? Então, eu acho que a positividade tóxica, ela mistura um pouco isso. É como se eu tivesse que ser alegre o tempo todo. E não é isso. Ser feliz não é ser alegre. Ser feliz é ser satisfeita com as escolhas que eu faço na minha vida. Né? Eu sou feliz com as escolhas que eu fiz. Eu tô satisfeita com as escolhas que eu faço. De vez em quando eu tô brava, de vez em quando eu tô irritada, de vez em quando eu tô triste, de vez em quando eu tô alegre. Mas eu tô sempre feliz de maneira geral. Entende? Eu acho que essa confusão é importante. Fábio, eu lembrei do personagem, a hiena Hard. Pois é, Fábio, né? Ó vida, ó céu, ó azar. Eu falo sempre, né? Não tem... A hiena, existem, né? Existem essas pessoas urubulinas, hienas, né? Que parece que entra, o clima chega a pesar, né? Chega a dar aquele... Ai, gente, é muito chato a pessoa. Isso é um movimento neurótico, a repetição. Ai, como eu sofro, ai, como eu sofro. A pessoa não quer solução, ela quer reclamar. Né? Tem muita gente que é assim. Né? A pessoa, ela quer ficar na reclamação, ela quer, sei lá. Tem gente que para cada solução arruma um problema. Isso tem muito, né? Eu já até desisto, eu começo. Quando eu vejo que a pessoa tem esse funcionamento, bom, ela só quer reclamar, então ok. Não vou ficar tentando sanar o problema dela, porque ela não quer a solução. Né? Vamos lá. Outros sentimentos, e aí eu acho que isso também vale muito a pena quando a gente está se sentindo muito mal, muito triste, muito angustiado, é a gente olhar para fora. Isso a logoterapia traz e outras linhas também trazem. Quando a gente transcende um pouco a gente mesmo, né? A gente não fica tão voltado, porque quando a gente não tá bem, a gente costuma ficar muito autocentrado, né? Pessoas em sofrimento, elas ficam autocentradas. Eu fico ali na minha dor, triste, você não sabe o que eu tô sentindo, só eu sei. Eu fico mergulhada. Deixa eu só voltar, gente. Felicidade seria uma característica. Urielle, não é uma característica propriamente. Felicidade, ela, pra mim, assim, eu enxergo... Gente, tem 1000 definições de felicidade, tá? Eu não sou a verdade, né? Existem várias vertentes, mas a forma como eu enxergo é que a felicidade, ela é uma escolha, ela é uma decisão. Eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz a partir do momento que eu paro de cultivar emoções negativas, que eu decido enxergar a minha vida sem coitadismo. Então, ela é uma escolha. Eu decido a maneira como eu vou enfrentar a vida. E aí, é claro, você vai somando, né? A partir do momento que eu entendo que a minha vida é minha responsabilidade, você já entende que ser feliz ou não depende de você e não do outro. Eu não vou ser feliz se eu casar, quando eu tiver filho, quando eu entrar na faculdade, quando eu me formar. Eu fico esperando que aquela felicidade... eu falo que é o pote de ouro no fim do arco-íris. Eu nunca alcanço. Né? Ser feliz é um lugar que está sempre longe de mim. E eu sou contra essa ideia. Eu acho que isso é romantizar um pouco. O dia que eu chegar lá, e esse dia nunca chega, porque quando chega eu já quero outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Né? Na verdade, eu acho que a frase de Santo Agostinho, felicidade é você continuar desejando aquilo que você já tem. Eu acho essa frase assim, ela fala para o meu coração. Eu chego a arrepiar com ela toda vez que eu falo, porque eu acho que é isso. Felicidade é continuar desejando aquilo que a gente já tem. Ela não está lá fora, não é um lugar que eu não alcanço e que eu vou buscar e que parece que me escapa o tempo todo, né? Porque não é. Felicidade é quando a gente... E essa percepção, eu percebo isso, né? Na minha própria trajetória. Eu não tô feliz hoje que eu moro num apartamento incrível, não sei o que lá, que eu acho incrível. Mas eu já achava incrível quando eu morava numa outra situação muito pior e etc. Eu sempre me senti feliz com aquilo que eu tinha. Isso eu acho que é uma percepção, é uma definição muito interessante da gente pensar.
Deixa eu voltar. Gente, eu tava falando um negócio, aí parei pra falar da felicidade, que eu adoro falar sobre isso, e acabei esquecendo o que eu tava falando. Alguém sabe? A louca. Felicidade também é perder a memória, quando a gente não lembra os perrengues da vida. Ai, Senhor, peraí, deixa eu pensar. Gente, o que eu tava falando quando eu peguei esse atalho aqui e fiquei falando da felicidade? Deixa eu ver se eu volto aqui. E aí eu acho que tem relação com gratidão também, né? Quando a gente consegue ser grato por aquilo que a gente tem. Gente, isso é um sentimento que a gente desenvolve, né? Como que eu posso ser grata? Não é um gratiluz, né? Aquela coisa assim, quase piegas que a gente vê por aí. Mas é ser grata de coração, assim. Eu sou grata por ter saúde. Eu estava conversando com as minhas filhas ontem, elas relatando de uma amiga que é deficiente, que, coitada, a menina tem um monte de limitação na vida, de dor, né, de mal-estar. Não é a deficiência em si, mas os sintomas que ela sente, cirurgias que ela passa, enfim. Sobre olhar para dentro, Renata? O que eu estava falando de olhar para dentro? Eu sei, você está tentando me ajudar, mas aqui o tic-tac são lentos. O que eu estava tentando? Vai voltar para mim de alguma forma essa ideia. Não lembro o que eu ia falar, gente, de olhar para dentro. É isso, né? Como aqui a live é espontânea, a gente vai conversando. Eu até anotei para não perder algumas coisas, mas às vezes eu pego um gancho, vou lá para outro lado, agora eu não me lembro o que eu ia falar. Enfim, se for importante, vai voltar essa ideia em algum momento. Mas voltando à questão da gratidão, né? A gente poder olhar e ser grato por ter saúde e ser grato por tanta coisa. E aí, quando a gente... o de olhar para fora, lembrei. Tá vendo como articula? Quando a gente tá muito triste, muito sofrido, a gente olha muito pra gente, a gente mergulha muito na gente. Eu tô triste, eu tô sofrida, e eu fico naquela consumação, ai meu Deus, coitadinha de mim. Quando eu consigo olhar para fora, eu consigo relativizar a minha dor. Isso é muito importante, né? Porque o ser humano ele é social. A gente, quando está em conexão com o outro, isso é importante para a nossa saúde mental. Inclusive, para eu não ficar tão autocentrada, não ficar tão olhando para mim, tão egocêntrica, tão preocupada com as minhas dores, que eu acho que são as maiores do mundo. Quando eu me conecto com outras pessoas, eu começo a relativizar um pouco a minha dor. É como eu estava falando dessa amiguinha da minha filha, né? Que tadinha, ela tem que passar por um monte de cirurgia, ela sofre, ela tem um monte de limitação, ela sente muitas dores, muitas, assim, que eu não consigo nem imaginar. E aí eu estava até falando com elas, a gente estava 10 minutos antes reclamando porque, não aguento mais usar esse aparelho no dente, eu tô acima do meu peso 2 quilos, eu quero deixar minha perna mais sarada. Aí de repente você vê uma situação dessa, aí você fica, Deus, obrigada, sabe? Não vou reclamar de mais nada, né? Assim, porque é esse você olhar para fora um pouco, é você sair do centro, né, do teu próprio centro, né? A gente fica muito olhando pra gente e a gente esquece do outro, esquece de outras coisas. Quando a gente se conecta com outras pessoas, a gente começa a se colocar numa perspectiva, sabe, diferente. A gente começa a se olhar de uma outra forma. Por isso que é tão importante a gente se conectar com outras pessoas. Por isso que é tão importante a gente transcender um pouco para diminuir a nossa dor. Essa é uma forma da gente administrar a nossa dor, é olhando para fora. Isso é muito importante. Quando a gente consegue esse tipo de conexão, o nosso mal-estar diminui. Isso é importante da gente perceber. Muito importante, né? Bom, o que mais, gente? É tanto assunto que começo a puxar, eu tenho medo de não dar tempo. Agora vamos falar das inseguranças, então. Primeiro a gente entender, né? Isso tudo que eu falei, esse tanto de assunto que é coisa pra caramba, é falando um pouco de como a gente desenvolve o amor próprio, que é fundamental pra gente se sentir em paz, né? Quando eu tenho uma boa autoestima, um amor próprio, quando eu tô fortalecida, eu vou me sentir mais em paz, né? Eu vou sofrer menos de angústia, de ansiedade, vou ficar menos invadida por aquelas emoções ruins, né? E aí, voltando à questão, né? Eu preciso lidar com as minhas inseguranças. Isso é muito importante. E lidar é lidar com elas e não negá-las, não renegá-las, né? Não tenho nada disso ou não quero falar sobre isso. Não falar sobre algo que machuca não faz com que aquilo desapareça.
né? De repente eu tenho uma dor que é tão intensa que eu não falo dela. Né? Às vezes a gente até reprime ela no inconsciente, recalca, joga ela lá para trás e a gente nem acessa muito diretamente. Só na terapia que você consegue acessar. A gente precisa aprender a lidar com essas inseguranças, tentar entender de onde elas vieram. A insegurança da gente, a ansiedade, a autoestima baixa, isso tudo pode ter raízes lá na nossa infância. Crianças que foram negligenciadas, crianças que foram muito exigidas, né, os pais, de repente, muito exigentes, muito duros, que reconheciam muito pouco. Isso tudo pode gerar. Ou pais super protetores, né, que o mundo é muito perigoso, não, meu filho, tome cuidado, não sei o quê. Aí isso gera também uma pessoa muito insegura. E cada um vai ter a sua própria história. A gente precisa identificar essas inseguranças, que muitas vezes a gente nem identifica, e isso impacta demais as nossas relações. Né? A gente muitas vezes reproduz padrões em nossos relacionamentos que tem relação com inseguranças, com vidas, com coisas que a gente viveu lá atrás, com coisas que fazem parte da nossa história e que a gente segue reproduzindo e com padrões que a gente nem percebe. Então, uma das coisas, né, além de ter um bom amor próprio, uma autoestima, um outro pilar importantíssimo para a gente se sentir bem é a gente identificar as nossas inseguranças, aprender a lidar com elas, entender de onde elas vêm, perceber o nosso funcionamento, de que forma que isso impacta. Isso é tão importante e a gente não percebe um monte de coisa no nosso funcionamento. No dia a dia, a gente não percebe, a gente são coisas que são hábitos, são coisas que são automáticas na gente, que a gente não se dá conta. Franci, estou trabalhando isso aos poucos, vou conseguir ter paz interior, sei que é tudo. Exatamente, Franci, que bom, impacta muito mesmo, eu fico feliz, né? E isso é uma busca que ela é pessoal, ela é individual. E a gente precisa identificar, é o passo número 1, porque muitas vezes a gente nem identifica. Então a gente tem que identificar que tem alguma coisa ali, que tem uma insegurança, que tem uma autoestima baixa, que tem alguma coisa ali que não tá legal. E aí aprender a identificar até os padrões, né? Identificar padrão é mais difícil, porque eu tô tentando pensar em algum exemplo de padrão que a gente repete. Eu já falei até dos meus exemplos, né? Eu me uso como exemplo, não que eu seja exemplar, mas inclusive esse exemplo depõe contra mim mesma, mas eu acho que é importante. Um padrão, por exemplo, sei lá, eu cresci numa família onde eu fui educada para ser independente. Escutei a vida inteira do meu pai: vocês são 3 filhas mulheres, eu e 2 irmãs. Vocês têm que ser independentes, têm que ter o próprio dinheiro, vocês não podem depender de ninguém, etc e tal. E aí, até um belo dia que, sei lá, eu me casei e sempre com aquela ideia de que eu tinha que ser independente, tinha que ter meu dinheiro e correndo atrás, e etc. E mais do que isso, um outro padrão que eu também tinha, né, meus pais eram separados, então eu sempre achava que casamento era uma coisa que era feita para acabar, que em algum momento aquilo ia terminar, né, que tem até piada com isso, né? Casamento é igual submarino, é feito para afundar. Então a gente tem alguns padrões que a gente vai sendo criado, da mesma forma que eu tinha uma amiga que foi criada para casar praticamente, ela era toda prendada, toda não sei o quê, e a mãe fazia muita questão, todo namorado recebia em casa, tinha toda uma coisa para que ela conseguisse se casar. Enfim, eu acho que a gente tem alguns padrões que a gente aprende e que depois a gente reproduz na nossa vida sem que a gente se dê conta. Então esse excesso de independência que eu fui condicionada sem perceber a ter, né, poderia ter prejudicado a minha relação, porque eu comecei a trabalhar demais, eu não queria abrir mão de nada, eu tinha 2 matrículas públicas, eu tinha consultório, blá blá blá. Eu já contei aqui algumas vezes para as pessoas que já me seguem aqui há mais tempo, eu sempre repito essa história porque eu acho que ela ela exemplifica muito bem isso que eu estou falando dos padrões, que a gente não se dá conta, né? Era um padrão de comportamento que eu tinha aprendido ao longo do meu desenvolvimento e que eu estava ali reproduzindo no meu casamento, de alguma forma. Só que aí, esse excesso de buscar independência poderia voltar para Irajá, pois é, Bruno, poderia acabar impactando a minha relação com meu marido a ponto da gente se separar, quando na verdade eu que fui caminhando nessa direção.
trabalhando demais, tendo pouco tempo para ficar em casa, tendo pouca paciência, me sentindo sobrecarregada, aquilo foi me deixando ansiosa, que não sei o quê. A gente vai criando as nossas armadilhas a partir de um padrão que a gente tem, né? Uma crença que ela é muito construída e que a gente tem dificuldade depois de administrar. E só depois de um tempo é que eu fui capaz de perceber o quanto que aquilo vinha impactando a minha vida negativamente, que eu... Gente, tô voltando aqui, deu uma travada, deu um bug na live. Ai, meu Deus. Mas eu voltei aqui pra gente poder finalizar. Como ficar em paz? Será que eu vou conseguir depois resgatar o outro? Acho que não. Acho que perdemos a live. Parte 2. Vou ter até parte 2. Vamos tentar aqui, voltando todo mundo. Ai, gente, que saco, tava tão legal, um monte de gente, a gente ali batendo papo, o negócio do nada trava. Travou legal, né? O negócio deu um bug que buf passou e eu não consegui voltar. Bom, então vamos lá, né? Vamos continuar. Nem me lembro onde eu tava quando o troço travou tudo. Tá todo mundo aí? Tá funcionando, né? O negócio tá meio esquisito aqui hoje. Bom, deixa eu tentar começar a caminhar aqui para finalização, né? Eu não sei se eu vou conseguir resgatar aquela primeira parte para postar no YouTube, tomara que sim, senão perdemos a live. Por isso que eu falo que não tem que entrar ao vivo, senão perde, dá um bug desse, perde tudo, né? Uma pena, porque eu acho que era tanto conteúdo. Mas eu estava falando sobre abordar as inseguranças, né? Da gente poder lidar com as nossas inseguranças, entender de onde elas vêm, entender os padrões de funcionamento, a maneira como a gente lida com isso, enfim. Repetição de padrões, é isso, Bruno, obrigada. Estava falando disso. De como que a gente precisa identificar esses padrões para a gente desconstruir. Eu acho que foi nessa hora que caiu. A gente precisa desconstruir esses padrões, esses pensamentos, para a gente construir novos, né? Senão a gente sai repetindo padrão ao longo da vida e normalmente são coisas que geram prejuízo nas nossas relações, né? Bom, um outro pilar que eu tinha falado e que eu sempre bato, esse é uma coisa mais simples, mas que eu acho que é super importante, é a questão das atitudes que a gente precisa ter, né? De que forma que eu posso me sentir em paz, né? Como que eu posso favorecer o meu bem-estar? Ficar em paz comigo mesma, me sentindo bem? Tendo atitude, né? Ter atitude é fundamental. Não é só, pegar isso tudo que eu falei e levar para ação. Tudo aquilo que a gente vinha conversando, né? De que forma que eu posso desenvolver minha autoestima, olhando para os meus padrões, olhando minhas inseguranças, blá, blá, blá. Isso tudo é lindo, mas eu tenho que praticar. Eu tenho que efetivamente fazer isso no meu dia a dia, né? Compartilhar as nossas realizações, né? Valorizar as nossas pequenas vitórias, como eu vinha falando, cuidar da gente mesmo, buscar o autocuidado, seja praticando a atividade física. A sorte é que anotei. Que bom, Edna, que bom. Por isso que tem que estar ligado, porque depois dá esses bugs a gente perde tudo. Ai, que tristeza, Tava muito bom. Espero que eu consiga resgatar depois. Vou ver se eu consigo. Mas voltando aqui, né? Eu acho que uma das formas que a gente tem é dessa questão da gente ter atitude. Sabe uma outra coisa que é interessante, que a gente precisa muitas vezes aprender? Aprender a receber elogios, né? Muitas vezes a pessoa elogia e a gente se coloca para baixo, do tipo, nossa, tua apresentação foi ótima. Aí você fala, ai, mas eu achei que eu esqueci um slide, o PowerPoint que eu fiz não estava muito arrumado. A gente dá logo aquela desmerecida na gente mesmo, né? Ou alguém fala, nossa, eu achei que teu cabelo tá bonito. Você, ai, você acha? Não escovei ele direito, não sei. Ai, que blusa linda, nossa, foi baratinha. A gente desqualifica a gente mesma, né? A gente precisa aprender a receber elogio. Alguém falar, nossa, que blusa linda. Você, obrigada, fico feliz. Isso vai exercitando, né? Essa capacidade que a gente, da gente se permitir ser elogiado, né? Da gente se permitir ser visto de maneira positiva. Né? Sem a gente se desmerecer logo atrás, né? Porque a gente faz isso com frequência. Deixa eu ver mais coisas que eu anotei. Desenvolver um estilo próprio, isso é muito interessante, né? É uma forma da gente desenvolver nossa identidade, né? Quem eu sou, do que eu gosto, muitas vezes é uma coisa banal, mas a pessoa se perde, ela nem sabe.
Ela nem sabe qual é o estilo dela, com que ela se identifica, que tipo de música que ela gosta, do que ela gosta de comer, qual é a identidade dela, né? A gente precisa ter essa identidade construída, né? Porque aí a gente fica menos vulnerável ao que pensam sobre nós. Isso fortalece a nossa segurança, a nossa autoconfiança. Se eu tenho um estilo que eu adotei para minha vida, seja ele com relação à identificação, né, a imagem, autoimagem, do que eu quero, do que eu gosto, do que eu sou, o que falam sobre mim me importa menos, né? Me afeta menos, porque eu já sei quem eu sou e eu já estou segura daquela decisão. Então isso também é importante. Uma outra coisa que eu sempre falo para vocês, né? Eu acho que isso é fundamental, é manter relações saudáveis, com pessoas saudáveis. É se cercar de pessoas e amigos que te colocam para cima, que te fazem bem. Não precisa te colocar para cima, mas que você se sinta bem. Às vezes a gente tem algumas amizades que parece que só colocam a gente para baixo. Que você conta uma coisa boa. Tem amizade que às vezes a gente tem até vergonha e desconforto de trazer uma notícia boa, porque ela só fala tanta coisa ruim que você fica até desconfortável, né? Do tipo, eu vou dar uma notícia boa e não sei como a pessoa vai reagir, ou você fala uma coisa boa e a pessoa dá uma desvalorizada. Então, esse tipo de amizade a gente tem que manter distância. Até porque quem é amigo não faz isso, né? Quem é amigo real, quem é amigo e te quer bem, né? Não vai querer te colocar para baixo. E é isso, gente. Eu acho que assim, no todo, né, para fechar. Ai, gente, tô tão triste que a live caiu pela metade. Tomara que não tenha perdido tudo. Mas só então pra gente finalizar, ser feliz, se sentir bem, estar em paz com você mesmo, é uma responsabilidade sua. Né? Então, assim, entenda isso, entenda que as escolhas que você faz na vida vão determinar a maneira como você se sente, né? A maneira como você encontra as pessoas, a maneira como você reage às situações da tua vida, isso vai determinar a maneira como você se sente. Né? E você vai saber quem você é a partir de autoconhecimento, que pode ser... Se você tiver essa capacidade de olhar sozinho, maravilha. Sabe uma coisa interessante, um recurso interessante que você pode fazer? É ter um diário e anotar seus pensamentos. Anotar um pouco das tuas coisas, das suas ideias, dos seus pensamentos, que emoção aquele pensamento gerou. E aí a gente começa a dar uma mapeada de como a gente está, de como a gente se sente. Aí de repente o tempo passa e você consegue depois fazer um balanço, pegar aquele diário que você fez, né, um caderno que você escreveu e ver, né, como é que você pensa, por que você estava pensando aquilo daquele jeito. Isso é um recurso de autoconhecimento também. Então avaliem isso, né? A importância do autoconhecimento, a maneira como a gente se comporta, quais são os pensamentos que me alimentam, o que esses pensamentos geram em mim. Né? Muitas vezes a gente interpreta uma situação, né? Porque o nosso pensamento ele é feito a partir das nossas percepções, né? do nosso sistema sensorial, a partir de visão, olfato, audição, toque, tato. Então, assim, perceba que mensagens são essas que você está captando e que teu cérebro vai processar aquela informação e que vai gerar uma sensação em você, uma emoção, um sentimento. Então as coisas estão conectadas. Perceba o que é, né? Tenta se cercar de coisas que te fazem bem. Se você está num dia que está tensa, que não está legal, acende uma vela cheirosinha de lavanda, uma coisa que vai te acalmar, porque isso chega pra gente, né? O nosso cérebro, ele é um processador. Ele processa informações que chegam através dos nossos sentidos, né? Então, comer aquele chocolatinho de vez em quando, né? Que não seja uma fuga o tempo todo. Tomar um banho quente depois de um dia difícil, ou tomar um banho gelado num dia muito quente, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer que podem facilitar o nosso bem-estar. Passa para o nosso cérebro a mensagem de que o ambiente está gostoso, está seguro, cria um ambiente favorável para você, às vezes até um ambiente organizado, né? Você ter as coisas em ordem, você ter o teu ambiente mais funcional, você ter a tua cama mais aconchegante para você ter as tuas coisinhas do teu jeitinho. Eu acho que são pequenas coisas que a gente faz, que a gente nem percebe, mas isso impacta na nossa saúde mental.
né? Você chegar em casa, ter louça na pia, cama desfeita, gente, eu falo que parece que é a cena de um crime. A família inteira foi assassinada e deixaram tudo, saiu todo mundo correndo, tá ali, né? O corpo, se eu chego em casa, eu vou procurar o corpo, porque não é possível, né? Que você esteja na tua casa e você fique no caos. O caos vai te gerar caos. Então, gente, olha quanto assunto tem. Seria outra live falar sobre isso, né? O quanto que isso impacta a nossa saúde. Então, observe essas coisas. Isso também é cuidar da gente. Cuidar do nosso ambiente, cuidar do que eu me alimento, o que está me nutrindo, eu estou bebendo demais, o que eu estou fazendo. Praticar atividade física, coisas que favorecem a nossa saúde física, né? Também vão favorecer a nossa saúde mental. A saúde física, ela traz... a saúde física, a atividade física, ela libera os hormônios do bem, endorfina, dopamina, tudo aquilo que gera um bem-estar. Então, praticar atividade física, ter hábitos saudáveis, manter uma organização. Pois é, França, a gente ri, mas é real. Eu juro por Deus, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, meu marido acorda muito cedo, então ele já saiu da cama, eu acordo 6h15, ele já saiu. Então, eu arrumo a cama, a primeira coisa que eu faço. Eu detesto deixar minha cama desfeita. Eu tenho uma impressão de desorganização. E você ter esse hábito, tem até um livro que fala sobre isso, né? Sobre o hábito de arrumar cama, o quanto que isso é um início de dia organizado pra gente. Como a gente entra com uma sensação de sabe, de ambiente seguro, de coisa organizada, de vida começando de um modo mais funcional. Como lidar com alguém que vive em meio a desorganização e sujeira? Isso parece normal pra ela. Putz, aí é triste. Você é obrigada a morar com essa pessoa? Aí é triste. Como lidar? Se é alguém com a qual você não mora, você pode até dar uns toques e não frequentar o ambiente. Se é alguém que você mora, você tem que tentar dialogar e explicar sobre a importância disso. Esse desleixo, né, viver em lugar desorganizado e sujo, fala muito da gente também, né? O que está acontecendo com ela que ela não se importa de viver no caos? Tem alguma coisa aí que não tá legal. Então, são algumas coisas que a gente pode avaliar na nossa vida, né? Eu já falei tanto, mas tanto, que eu vou parar por aqui, que eu já nem me lembro mais o que a gente falou no início, mas então, só para fechar, né, eu acho que são esses os pontos: trabalhar nosso amor próprio, trabalhar nossas inseguranças, ter atitude e fazer a nossa vida dar certo. A gente faz dar certo. Né? Muitas vezes a pessoa pergunta, né? Nossa, mas o que? A gente espera a fórmula mágica, né? O que você fez para emagrecer tão rápido? O que você fez para ganhar tanto dinheiro? O que você fez para ter 25 mil seguidores? Tô tão feliz. Gente, não tem. Cadê a mágica? Não tem mágica. Né? Não tem mágica. Eu até encontrei uma amiga, ela até brincou, né? Qual é a mágica para estar num casamento feliz há tanto tempo? Não tem mágica. A gente tem que parar de buscar mágica na vida. A vida é construção, é escolha, é decisão, é atitude. O tempo todo, em todos os aspectos. Né? Eu tenho hoje 25 mil seguidores no Instagram. Eu comecei em 2019. Eu não sou humorista para ter uma coisa que explode, viraliza, um vídeo fantástico. Esse menino fez um vídeo maravilhoso do Pfizer. Pronto, estourou, adoro ele, maravilhoso. Gente, não, né? No caso aqui da pessoinha, que é um trabalho mais de conteúdo, de saúde mental e etc e tal, é um trabalhinho constante, diário, persistente. E isso vale para tudo. Né? Como é que é um casamento feliz há 20 anos? Gente, não é mágica, não tem mágica. É construção diária, exercício de tolerância, é ouvir o outro, é relevar, é tanta coisa. Né? Alimentar, é sexo, é a gente alimentar o desejo, é alimentar tanta coisa. Enfim, salva essa live para eu assistir novamente. Ai, Vera, eu vou ver se eu consigo salvar a primeira parte, se eu consigo descobrir ela aqui. Se ela ficou aqui, porque tem uma parte do Instagram que salva automaticamente. Eu tô rezando para ela estar ali. Se não, infelizmente, por isso que eu falo, a live tem que vir ao vivo. Senão acontece um bug desse, quem perdeu, perdeu. E foi muito rica no início. Muito rica mesmo. Gente, é isso. Espero que quem assistiu aquela primeira parte, espero que tenha gostado. Esse finalzinho foi só pra gente realmente fazer um fechamento. É muito assunto que tem, é muito conteúdo. Eu vou ver se eu consigo, eu aviso vocês aqui nos stories, se eu conseguir salvar aquela primeira parte e jogar lá pro YouTube, eu aviso vocês, tá bom? É isso, obrigada pela companhia e a gente se vê
pela semana. Um beijo para vocês e uma boa noite.